Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula Praticidade na Cozinha. E hoje a receita é risoto de frango. Para esta receita, vamos utilizar 1 kg de frango. Você pode escolher o corte que você preferir. Eu usei peito de frango, que eu acho melhor, porque já não tem osso, fica mais maciozinho, mas com qualquer corte fica gostoso. Eu já fiz com outros pedaços e também ficou bom. Primeiro, coloco um pouquinho de azeite na panela e douro bastante a cebola. Aqui eu usei uma cebola inteira, tamanho médio, toda picadinha. Depois da cebola um pouco dourada, já coloco o alho, para que eles dourem bastante antes de colocar o frango. É importante que fique bem douradinho. Eu não gosto daqueles risotos que tem uns pedaços de cebola e pedaços de alho branco boiando. Acho que não fica gostoso. Então eu gosto de fritar bem antes. Depois que eles estiverem bem douradinho, aí sim, coloca o frango e as 3 xícaras de arroz, mexe bem. Você sabe qual é a origem do risoto? O risoto ele é uma receita italiana e o significado é pequeno arroz. Ele pode ser usado como prato de entrada ou como uma refeição principal. Geralmente aqui em casa, quando eu faço arroz, é só arroz, não tem esse negócio de entrada não. Uma saladinha para acompanhar. Mas conforme os seus costumes, você pode usar ele como entrada e depois algum outro prato principal. Eu gosto de mexer bem aqui para que ele fique bem fritinho, tanto o frango como o arroz. Sempre mexendo, é importante quando vai fazer risoto, tem que mexer bem, porque senão o que vai ficar no fundo acaba grudando na panela e acaba queimando. Então por isso que tem que mexer bem e mexer sempre. De acordo com registros históricos, o risoto foi criado em 1574 por Valério de Fiandra. Valério de Fiandra é conhecido por suas obras de artes e também pela culinária. Ele serviu um risoto no jantar de casamento da sua filha. E durante a preparação, ele deixou cair por acidente açafrão no preparo. Mas esse pequeno acidente, ele teve uma boa aceitação dos convidados, foi muito elogiado aquele prato naquele momento. Então, Fiandra nomeou o prato com açafrão como risoto à milanesa. E é esse risoto que a gente conhece até hoje. Claro que hoje tem muitas receitas de risoto. Tem risoto vegano, vegetariano, risoto com frango, com outros tipos de temperos, mas a base dele é essa, com açafrão, e foi criado em 1574. Aqui na receita eu coloco o arroz e o frango, deixo dourando junto com a cebola e o alho, e daí eu já coloco um pouquinho de água também, que é para não grudar no fundo, e vou sempre mexendo. Independente do arroz que você utilizar, tem que mexer sempre. Pode ser o arroz próprio para risoto, ele é um pouquinho mais caro, mas ele fica mais cremosinho. Ou pode usar o arroz branco mesmo, que também fica bem saboroso. Eu uso esse arroz comum. Também, se você só usa arroz integral, você também pode utilizar. Só que o arroz integral ele demora um pouquinho mais para cozinhar. Então, eu prefiro utilizar o arroz branco quando eu vou fazer risoto. E agora chegou a hora de temperar. Eu usei aqui 1 colher de sal, coloquei um pouquinho de curry, mas bem pouquinho mesmo, porque o curry ele é bem forte, né? Então eu não gosto de colocar muito para não predominar o sabor do curry, só para dar um toque. Coloquei cominho, umas 2 colheres de cominho e açafrão, que ele é o grande segredo do risoto. O açafrão também eu gosto de colocar 2 colheres. E coloquei um pouquinho de chimichurri. O chimichurri também é um tempero que são várias especiarias, entre eles a pimenta. E a pimenta e o açafrão, a combinação é perfeita, porque intensifica os nutrientes do açafrão. E coloco também o colorau. O colorau e o açafrão, eles ajudam a dar essa cor no risoto. Ele fica com um aspecto mais avermelhadinho, mais bonito, mais bronzeadinho.
E além do colorau, eu também coloco polpa de tomate, porque a polpa de tomate dá um sabor especial e também dá esse avermelhado no molhinho do risoto. Porque se colocar só colorau, acaba ficando aquele gosto de colorau muito forte. Então eu coloco só um pouquinho de colorau e coloco a polpa de tomate. E sempre vou mexendo bem. O segredo do risoto é que mexa sempre para que não queime no fundo, porque senão não fica muito saboroso. E assim ele vai ficando soltinho e vai soltando também essa cremosidade que tem. Porque o amido do arroz, quanto mais você mexe, mais ele solta e vai ficando mais molhadinho esse seu risoto. E também vai sempre completando com água. Conforme vai secando a água do risoto, você vai completando. Eu utilizo água em temperatura ambiente mesmo. Eu não aqueço a água antes de colocar na panela. Mas se você tem um costume, se você prefere aquecer um pouco a água, também pode jogar uma água quente, já não tem problema. Mas vai funcionar perfeitamente se você colocar uma água em temperatura ambiente. Sempre que colocar um pouquinho de água, vai mexendo. Quando estiver quase no final, você prova esse seu risoto, que é para ver se não precisa corrigir o tempero. Às vezes, conforme você vai colocando água e vai secando, ele vai ficando um pouquinho sem sal, ou até precisa colocar um pouquinho mais de açafrão. Então, por isso que tem que provar quando ele estiver quase no final. E mais ainda no final é que eu coloco os temperinhos verdes. Aqui eu usei tomilho e salsinha. Eu já pego direto da minha horta e coloco aqui na panela. Dá um toque especial no risoto. Você pode usar cebolinha verde, que fica muito gostoso. E a salsinha, ela dá um sabor mais especial. Por isso que eu gosto bastante de usar a salsinha. Olha, já tá ficando quase pronto aqui. Até mostrei um pouquinho aqui na colher, para ver que ele tá com uma cor bonita, um aspecto bonito, e já tá quase secando a água. Você já se inscreveu no canal? Já compartilhou esse vídeo com seus amigos para que eles também façam uma receita de risoto bem saborosa? E você já sabia de onde veio o risoto? De onde nasceu o risoto? Conta aqui nos comentários se você já sabia dessa história. E agora chegou a hora de servir. Eu vou colocar aqui o arroz no prato. Como eu falei aqui em casa, quando eu faço o risoto, ele é o prato principal, não é a entrada. Então eu já coloco no prato e sirvo. Só que sempre eu coloco uma saladinha junto. Aqui para fazer a foto eu deixei só o risoto, que é o prato principal. E coloco só o temperinho verde para decorar. E aí, gostou da receita? Tenha um bom apetite!